todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou Daniela Stagotti-Claire e hoje trago-vos vídeo de opinião. É verdade, ao fim de algumas semaninhas sem publicar nada, estou de regresso, já inteira, com a minha voz a funcionar, apesar de que ainda há assim aqui algumas dificuldades, mas já funciona. Uma pequena explicação desta ausência longa, para mim foi muito tempo. Como vocês sabem, eu estive doente. Em vez de melhorar, fui piorando, então chegou a uma altura em que realmente não conseguia simplesmente gravar nada. Não tinha forças, não tinha vontade, não tinha nada. A medicação também não ajudou. E para além disso, tive com uma ressaca literária gigante, o que fez com que eu, primeiro, não conseguisse ler. Estive dias inteiros sem conseguir sequer pegar num livro. E depois, este menino aqui também não ajudou. É verdade. Passando então à opinião, vamos falar sobre o livro Como Matar a Tua Família, da Bella Macchi. Este livro foi-me disponibilizado, este exemplar, pela Porta Editora. E eu vou ser sincera, eu vou ter que começar a ir para as leituras sem expectativas. Porque depois desiludo-me, infelizmente. Eu quando pedi este livro à editora estava muito curiosa. Já tinha ouvido falar muito bem do livro, pessoas que já o tinham lido. E então estava com muita vontade mesmo. E quando comecei a ler, foi difícil. Sabem quando estamos a arrastar uma leitura e não avançamos? Eu estive assim. Tanto que agora no início do mês de outubro eu tomei a decisão de recomeçar a leitura. Eu tive um mês todo de setembro praticamente. A partir daí dia 7, 8 foi quando eu comecei a primeira vez o livro. E tive literalmente um mês todo de setembro a ler, que é 50 páginas. Eu tive quase um mês sem conseguir ler. Não atingi um mês sem conseguir ler. Mas tipo, li 50 páginas e não avançava e não conseguia avançar. E parecia que se estava a arrastar e isso começou a me enervar. E então parei. E agora no dia 1, também por causa das maratonas, principalmente da EMAL, recomecei a leitura. Li mais rápido, mesmo assim senti que foi uma leitura muito lenta, muito complicado de entrar na história, de ser uma leitura que eu estivesse à vontade, o que é uma pena, porque primeiro, obviamente, a capa é linda de morrer e uma pessoa fica a achar, ai, a capa é bonita, bora lá. Mas depois, o enredo em si é muito bom, a história está muito interessante, ou seja, tem tudo para ser um grande livro, uma grande história, e realmente é considerado das melhores. Isto é um thriller, um policial, thriller policial. Eles chamam de romance. Eu não acho que seja um romance este livro. Acho que é realmente um policial com suspense, com mistério, um bocadinho de thriller ali pelo meio, muito fraquinho, mas também tem os seus pontos. Mas é um livro que tem tudo para ser muito bom. Tudo. Tanto que é top de vendas no Reino Unido. Tem opiniões extraordinárias. Só que depois é um livro, talvez por ser contado em primeira pessoa, eu não sei se isso também dificulta um bocadinho. Ou seja, este livro é contado pela protagonista. A história é contada pela protagonista. Única e exclusivamente. Não há outras vozes. É a protagonista. De vez em quando há alguns diálogos, há outros personagens que entram, mas se a protagonista não contasse a sua história, este livro não existia. Então, temos a Grace, uma jovem que decide, por ter visto a sua mãe sofrer durante toda a sua infância, até à morte da mesma, decide vingar-se da família paterna. Família esta que nunca teve ligação nenhuma com ela. Uma vingança que vai ser estruturada ao longo dos anos e que vai ser posta em prática quando a Grace se sente 100% confortável para o fazer. Estamos a falar de uma história que se vai passar entre o passado e o presente, em que temos a Grace a contar o seu presente, presa. E o mais engraçado é que ela nos diz logo: eu não fui presa pelos crimes que eu cometi. Fui presa por um crime, ou melhor, por uma morte que eu não tive nada a ver com ela.
Ou seja, a Grace está presa por homicídio quando ela não matou a pessoa em questão. Mas nós não ficamos a saber isso até meio do livro. Mais de 50% do livro que estamos sem conseguir entender o porquê dela estar presa. Vamos ficando a saber como é que ela efetuou o seu plano de assassinar a sua família. Tanto que o título do livro mostra isso. Não temos uma grande sinopse. Não existe uma sinopse. Existe literalmente uma coisa que diz: não podes escolher a tua família, mas podes matá-la. Matar a minha família, reclamar a fortuna, não ser apanhada, adotar um cão. Eis Grace Bernard, irmã, colega, amiga, serial killer. Grace perdeu tudo e agora quer vingar-se. Ora, a autora, através da voz da Grace, conta-nos todos os pormenores do assassinato de cada membro da sua família. Vamos sabendo tudo. Como é que ela fez, como é que ela não fez, como é que planeou a morte de cada um dos membros da família, como é que ela chegou a ser presa, como é que finalizou tudo. Mas a verdade é que até aí à página 200 e pouco, muito chato. E é chato porque parece que estamos a repetir a mesma história vezes e vezes sem conta. É algo que dá a sensação de ser cíclico. E isto acontece, na minha perspectiva, porque aquilo que a autora fez foi: temos a Grace a falar, a escrever da cadeia, fala sobre o seu presente, depois começa a contar como é que criou toda esta série de assassinatos, como é que os fez. Então conta um por um, obviamente com ligações na história, mas depois, por exemplo, temos um momento que está relacionado com um tal homicídio pelo qual ela foi acusada, em que se insere no meio da história, do nada, aquela parte aparece não se sabe de onde, e corta. O problema é que aquele bocado, são cerca de 2, 3 capítulos, cortam completamente o andamento da história, ou seja, da Grace a contar como é que matou a sua família. E esse caminho até estava a ser interessante, estava a ser engraçado, até consegui ler com alguma rapidez, mas depois teve esse corte no meio e tornou-se mais complicado. Mas pronto, lá consegui acabar. Posso dizer, e sim, que o final acabou por ser muito melhor do que aquilo que eu estava à espera, porque eu comecei a ficar um bocadinho desiludida no meio, mas o final foi muito bom. E acabou por valer a pena pelo final, o livro, porque de resto foi realmente muito, muito cansativa a leitura, foi muito puxada, foi muito demorada, e eu, quando isso acontece, eu fico triste, porque eu queria gostar muito do livro e não consegui. De uma forma geral, a criação do enredo está bem construída, as personagens estão bem construídas, a personagem da Grace é muito complexa mesmo. Temos que tentar entender o que é que vai na cabeça dela, como é que é o perfil psicológico desta personagem, como é que ela foi desenvolvendo esta vontade de vingança ao longo de tantos anos. Ou seja, temos que pensar muito como é que a Grace chegou a isto, como é que chegou a este ponto, como é que é uma personagem fria, calculista, tem todas as características de um serial killer, ela tem-nas, características que poderia dizer que poderiam estar ligadas a um sociópata, mas ao mesmo tempo, apesar de não ser emocional, ela é emocional. Ou seja, é uma mistela de coisas nesta personagem que é uma coisa louca, o que torna a personagem muito interessante. Não é uma personagem chata, não é uma personagem burra, não é uma personagem que não sabe o porquê de estar a fazer aquilo, é uma personagem decidida, bem estruturada, com um psicológico muito forte e que sabe o que está a fazer. Ela não o faz inconscientemente, ela sabe o que está a fazer, ela tem consciência do que está a fazer, ela tem consciência das consequências que pode sofrer com aquilo que faz. É uma personagem muito, muito inteligente e isso é muito bom. Encontrar este tipo de personagens
para mim, é excelente. E tão bem construída, tão bem desenvolvida ao longo de toda a história. Acho que isso é incrível. De uma forma geral, é muito interessante. Todas as personagens que entram nesta história até são interessantes, têm os seus pontos interessantes, engraçados, fora do comum. Há aqui personagens muito fora do comum, que eu diria, isto acontece, isto é real, tipo, há pessoas assim. Mas pronto, a nível de personagens está, na minha opinião, está perfeito. O enredo está bom, a construção do enredo está boa. Acho que é um livro que tem demasiados momentos só para encher. Acho que havia certo... mas lá está. Eu ponho-me a pensar, provavelmente por ser um livro contado na primeira pessoa, ser a Grace a contar a sua própria experiência, faz com que tenha muitos momentos de introspecção, de que muitos monólogos não tão interessantes, mas pronto, o final para mim valeu por tudo, sem dúvida alguma. Correção gramatical, estrutural, para mim está perfeita. Realmente acho que aquele momento de corte poderia ter vindo após a Grace contar toda a sua história até ao momento em que está presa. Podia perfeitamente o livro começar, lá está. O livro poderia começar no final com ela presa, com ela a contar como se fosse um diário, porque ela está a escrever, então quase como se fosse um diário dela a contar tudo aquilo que fez até ir presa. Disto estou a falar obviamente da morte da família. E no final de contar todas as mortes até o momento em que é acusada de homicídio, então aí se calhar entrava esta segunda parte, esta explicação de como é que aquilo aconteceu, e depois então até ao fim. Por isso eu acho que realmente houve aqui uma má escolha de posição no livro em que este momento foi colocado, que realmente cortou bastante a história. Mas de resto acho que está muito bom. A nível de correção está fantástico. A nível de organização, tirando aquele bocado, até está boa. Ela contou por ordem. Quem é que matou primeiro? Primeiro e segundo vai assim por ordem. Também é muito bom. Por isso, existem muitos pontos positivos. Pontos negativos. É um livro lento de se ler, porque temos que pensar muito. E tem aquele corte. Para mim foi o mais prejudicial. O melhor de tudo no livro, na minha opinião, e eu gosto de estar a escrever aquilo, as pessoas agora imaginem. Na minha opinião, o melhor do livro foi realmente o final. O final, para mim, bateu, ultrapassou todas as expectativas que eu já tinha a partir de uma certa altura no livro. O final, as últimas 100, 150 páginas lias muito rápido. 150 não, 100 páginas. As últimas 100 páginas lias bastante rápido. Por isso acho que a esse nível está realmente muito bom. E acho que vale a pena. De tudo o resto, infelizmente, não foi aquilo que eu esperava. Esperava muito mais deste livro. Por tudo isso, decidi dar 3 estrelas e meia. Não consigo dar mais. Ainda tentei ver se conseguia puxar mais um bocadinho, mas não consegui. Não consegui porque estive muito tempo a ler este livro, tive que o recomeçar. Foi realmente complicado. Eu também sei que estava num período de ressaca literária, o que também não é bom, porque eu tinha estado a estudar para um exame que tive no início de setembro, o que fez com que eu lesse mais de 2.000 páginas em menos de uma semana. Foi cerca de uma semana e meia a ler mais de 2.000 páginas. Foi muito cansativo, foram muitas horas a estudar. Ainda por cima estava doente, estava com muita medicação, estava com poucas horas de sono, muito cansada, muito estressada, a minha cabeça parecia que ia explodir e acabei por, depois da Feira do Livro e de ter lido A Desconhecida do Sena, que ainda consegui terminar e que consegui gostar, desfrutar daquela leitura, depois disso tive uma queda muito grande e já não consegui pegar, não conseguia mesmo, tanto que eu, por exemplo, na viagem de comboio de regresso ao Porto não consegui, nem sequer consegui ler, para vocês terem uma ideia, não consegui aproveitar a Feira do Livro, por isso foi realmente, estava a começar o meu corpo a queixar-se e a deixar-se levar pela doença, literalmente. E pronto, e foi realmente complicado, mas
voltei em forma e voltei com tudo. E agora é ler muito. A faculdade está terminada, a licenciatura está terminada. Agora é realmente tentar arranjar trabalho na minha área e ler muito, muito, muito e trazer-vos muitas opiniões. Neste momento comecei a ler o Bullet Train e espero nos próximos dois. Amanhã, se tudo correr bem, segunda-feira terminar, para depois pegarem mais livros e trazer-vos mais novidades. Por isso, pessoal, espero que tenham gostado do livro. Do vídeo. Se gostaram, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações. Vemo-nos num próximo vídeo, que não sei se será de opinião, se será um diário de leituras. Vamos ver. Comecei a gravar o diário de leituras. Sou sincera, gravei um dia, não gravei mais. Por isso, acho que esta semana ainda não vai voltar. Oficialmente os diários de leituras, acho que se calhar só na próxima semana. Mas pronto, por agora está a correr tudo bem. Espero que tenham gostado. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!